seja bem-vindo ao meu canal do YouTube. Eu sou a Ana Tércia Ferreira. Essa é a quarta aula de uma série de 4 aulas sobre ganho de peso gestacional de gestante multíparas e qualidade da alimentação das gestantes como um todo durante toda a gestação. Na primeira aula nós falamos sobre a nutrigenética, a nutrigenômica e como isso acaba impactando na qualidade de vida da gestante e do bebê ao longo dos 9 meses. Nós falamos sobre ganho de peso gestacional, estado nutricional e a importância dos macro e micronutrientes durante a gestação. Hoje a gente vai abordar um pouco mais aprofundado a questão dos macro e dos micronutrientes, que a gente comentou na aula passada, principalmente considerando que todos os nutrientes são essenciais durante toda a gestação. Mas tem alguns nutrientes que são chave, né? Segundo as diretrizes do Colégio Americano de Ginecologia e Obstetrícia e do Colégio Real, né, Britânico de Ginecologia e Obstetrícia também, que são nutrientes chaves extremamente importantes para o desenvolvimento do bebê e para que a gente consiga evitar o surgimento de doenças no futuro, ok? Então, assim, para a gente começar, para a gente tentar entender um pouco entre os principais nutrientes durante toda a gestação, a gente tem, por exemplo, o metilfolato ou ácido fólico, né, que é um dos nutrientes que é mais indicado por todos os profissionais que indicam a gestante e que durante muito tempo ele teve a sua dose um pouco exacerbada durante o uso e mais recentemente alguns trabalhos mostraram o risco da toxicidade em se consumir esse nutriente de uma forma excessiva. O ácido fólico ele pode ser obtido de forma natural nos alimentos, através dos alimentos de fonte proteica e os alimentos vegetais verdes, por exemplo, mas ele pode ser consumido na sua forma sintética a partir de suplementos prescritos pelo profissional médico ou pelo profissional nutricionista. Acontece que mais recentemente, de uns anos para cá, se houve um questionamento em relação à eficácia dessa suplementação de ácido fólico e, de fato, se a quantidade, né, oferecida como suplementação seria eficaz e, principalmente, a relação com a atividade desse suplemento. E por que essa preocupação com a forma ativa do ácido fólico? Porque a partir do momento em que a gente consome o ácido fólico, ele precisa ser ativado na sua forma ativa para que possa ser utilizado, ser sintetizado pelo organismo no objetivo de síntese proteica, de divisão celular, reparação de DNA, etc., que são efeitos interessantes na prevenção de doenças no bebê. Tá? Então, algumas pessoas têm um polimorfismo na enzima que converte o ácido fólico na sua forma ativa e, por isso, há uma recomendação internacional para que seja prescrito o metilfolato. Nos Estados Unidos e aqui no Reino Unido, ainda há uma precaução na prescrição do metilfolato, segundo as diretrizes, principalmente o Colégio Britânico, né, o Royal College de Ginecologia e Obstetrícia, pela carência de estudos que promovam uma segurança em relação à toxicidade na prescrição do metilfolato. Porém, no Brasil, há uma orientação para que seja recomendado o uso do metilfolato. O ácido fólico, ele deve ter o seu consumo prescrito, né, quando a gestante pensa em engravidar, então pelo menos 3 meses antes da gestação, e que deve ter o seu uso continuado durante toda a sua gestação. Tá? O FDA recomenda uma dose de aí 400 a 600 microgramas, mas outros órgãos internacionais chegam a recomendar doses maiores conforme necessidades nutricionais. Por exemplo, se você já teve um risco de parto, já teve parto prematuro, se você já teve abortos espontâneos, se essa gestante está acima do peso, por exemplo, então pode ser prescrito uma dose maior para o seu caso. Já o Ministério da Saúde, desde 2013, recomenda uma suplementação preventiva de mínimo de 400 microgramas por dia de ácido fólico e de 30 a 60 miligramas de ferro suplementar, começando durante o quanto possível na gestação e durante toda a gestação. Já uma suplementação excessiva e isolada de ácido fólico pode estar relacionada ao aumento da excreção de zinco, principalmente pelas fezes, o que pode prejudicar ainda a ativação da vitamina A. Já o excesso de ácido fólico consumido durante toda a gestação, né, de forma isolada, pode reduzir o crescimento fetal e causar baixo peso ao nascer, seguido de um ganho de peso exagerado no primeiro mês de vida. A depressão da vitamina B12 com baixa B12 aumenta a resistência insulínica e que pode ter uma relação com o ácido fólico, já que B9 e B12 são vitaminas importantes para ativação e metilação de genes importantes durante essa fase de formação e divisão celular.
O ácido fólico e o ferro combinados, eles são a melhor forma, segundo as diretrizes internacionais, para que se previna e se corrija a existência de uma anemia. A B12 mais o ácido fólico melhora o peso e o comprimento ao nascer, o perímetro cefálico e a circunferência torácica, evitando o risco diagnóstico de desnutrição ao nascer. O cálcio é um outro suplemento extremamente indicado durante a gestação, ou seja, a partir do momento que a gestante descobre que está grávida, é importante que a gente avalie bioquimicamente e dieteticamente o quanto que essa gestante tem de cálcio sérico, o quanto que essa gestante está consumindo de cálcio, para que a gente consiga prevenir principalmente problemas de ósseos na criança, problemas de crescimento e ainda outra relação com a evitar o risco de pré-eclâmpsia e de hipertensão durante a gravidez. Há uma recomendação média aí de 1.000 a 1.300 miligramas por dia, mas a gente pode chegar até uma suplementação maior de cálcio caso haja uma necessidade. A Organização Mundial da Saúde, em 2016, por exemplo, recomenda a suplementação de até 2 gramas de cálcio elementar a gestantes de alto risco e comunidades que ingerem e que vivem em comunidades que ingerem pouco cálcio devido à baixa disponibilidade desse nutriente na sua dieta. Há uma recomendação para que haja uma preferência para o cálcio quelado, o citrato de cálcio, porque o carbonato de cálcio ele tem menor absorção, pode causar constipação e ainda compete com ferro e zinco durante a sua absorção. A suplementação de cálcio, que pode chegar até 2 gramas, né, por dia, ela tem efeitos importantes pensando na redução do risco de pré-eclâmpsia, de hipertensão arterial, de morbimortalidade, ou seja, surgimento de doenças e de mortalidade do feto, e também reduzindo o risco de abortos espontâneos durante a gestação. A vitamina D, que é considerado um hormônio, né, e que tem efeitos super importantes, tanto durante a pré-concepção, ou seja, em casais que estejam realmente tentando engravidar, e durante toda a gestação. Quando a gente pensa em casais que estejam pensando em engravidar, a vitamina D é particularmente importante porque existem receptores de vitamina D nos ovários que pode ter um efeito relacionado tanto quanto à implantação intrauterina, quanto efeitos positivos relacionados à própria gravidez. Existe uma recomendação aí de 4.000 a 6.000 unidades internacionais, mas o fato é que as suplementações prontas, prescritas, são insuficientes para que a gente, de fato, consiga suprir a necessidade de uma gestação em relação à quantidade de vitamina D. Quando a gente pensa em países com baixa exposição solar, é importante que a gente trabalhe com essa gestante durante todo o ano e que ela faça uso de suplementação de vitamina D como um todo. Por exemplo, aqui no Reino Unido, a gente está começando no outono, inverno, quer dizer, o tempo diminui a exposição solar e é necessário uma suplementação de vitamina D para que a gente consiga suprir a quantidade dessa vitamina na nossa alimentação, no nosso estilo de vida. Os níveis adequados de vitamina D, eles protegem contra a pré-eclâmpsia, contra a diabetes gestacional e aumentando a imunidade materna, protegendo contra o risco de infecções tanto na mãe quanto no bebê. Além disso, melhora a circulação inflamatória, né, principalmente em relação ao cérebro, melhorando a função cognitiva do bebê. No caso de gestantes obesas, elas têm a vitamina D, ela é menos disponível e por isso pode ser necessário que as gestantes obesas precisem de uma quantidade de vitamina D maior em comparação com gestantes que apresentam peso adequado para a sua estatura, ou seja, um IMC adequado. Outro nutriente super importante é o ferro durante a gravidez, porque, em média, 30% da população mundial apresenta algum tipo de anemia ferropriva. E se uma gestante não consome ferro adequado durante toda a sua gestação, aumenta o risco desse bebê apresentar algum tipo de anemia ferropriva no primeiro ano de vida. Então, é super interessante a gente olhar, a gente cuidar em relação ao estado nutricional do ferro, observando o hemograma, o ferro sérico, a saturação de transferrina, a transferrina, que é a forma de reserva do ferro no organismo, para que a gente consiga ter dados suficientes bioquímicos avaliando a ingestão alimentar dessa paciente, para que a gente consiga prescrever um ferro alimentar, ou seja, uma suplementação na sua composição, e principalmente para que a gente consiga entender que o estado nutricional do ferro, a concentração de hemoglobina, por exemplo, mas o estado nutricional do ferro vai interferir na questão do ganho de peso do bebê e também pode atrapalhar
e causar algum aborto espontâneo, ok? Além disso, relacionado ao ferro, a vitamina C é importante porque ela aumenta a sua absorção via intestinal e ela deve ser prescrita de forma, não na sua forma suplementada, mas sim através, por exemplo, de um suco de laranja após uma refeição, adicionar gotas de limão na salada, evitando, por exemplo, o consumo de carne e o café logo em seguida, por exemplo. Existem alguns fatores antinutricionais que atrapalham a absorção de ferro, como o consumo do leite após o consumo de uma fonte proteica, né, fonte de ferro, ou o consumo do café, ou alimentos à base de cafeína que vão atrapalhar ainda a absorção de ferro. Outros alimentos que contêm fitatos e fitalatos, por exemplo, mas principalmente os fitatos, como no caso do espinafre, né, que contém oxalato e fitato, e que se não for lavado, não for higienizado, ele pode sim, se consumido na sua forma crua, pode atrapalhar a absorção de ferro, causando um aumento da incidência da anemia ferropriva. Então não é simplesmente a gente avaliar a dieta ou o exame bioquímico, a gente precisa também de estratégias nutricionais interessantes que possam ser colocadas em prática para a gestante, para que a gente consiga ter uma suplementação adequada e uma absorção interessante e uma biodisponibilidade, ou seja, uma capacidade do organismo absorver esse ferro e utilizar de uma forma equilibrada. No caso do zinco, que é um outro nutriente que está muito próximo com o ferro, é muito comum, infelizmente, esse nutriente estar em baixa quantidade nas gestantes. Porque muitas gestantes, muitas mulheres, na verdade, antes de engravidar, elas fazem uso de algum tipo de contraceptivo, ou seja, um dispositivo intrauterino ou uma pílula oral anticoncepcional e que está relacionada com a baixa disponibilidade do zinco, ou seja, ela diminui a absorção do zinco pelo organismo. No caso do zinco, ele tem uma ação muito semelhante com a deficiência do ácido fólico. Então, ele pode estar relacionado com anemia, ele pode estar relacionado com defeitos do tubo neural, ele está relacionado com abortos espontâneos, por exemplo. Então, é importante que a gente, além de olhar o estado nutricional do ácido fólico, olhe também o estado nutricional do zinco. A transferência nutricional de zinco para o bebê depende muito do estado nutricional do zinco sérico e a ingestão, por exemplo, elevada, assim como na relação com o ferro de fitatos, oxalatos, pode sim inibir a absorção do zinco, afetando a transferência desse zinco sérico para o bebê com efeitos positivos, né, que a gente esperaria efeitos positivos durante a gestação. Além disso, tem trabalhos que mostram que a caseína do leite, ou seja, a proteína do leite, pode impactar na absorção do zinco. Além disso, o ferro adicionado, né, administrado em altas doses, pode também diminuir a absorção do zinco no ambiente intestinal. Lembrando que o cálcio, o ferro e o zinco competem pelo mesmo sítio de absorção no ambiente intestinal. Além disso, a suplementação excessiva do folato pode impactar negativamente a absorção do zinco. E em relação ao ferro, porque o cálcio, ferro e zinco competem pelo mesmo sítio de absorção, acaba que a gente orienta a suplementar sempre a metade de zinco em relação à quantidade de ferro quelado e nunca isolado. O magnésio é outro nutriente super importante durante a gravidez, nós o chamamos de o maestro da orquestra, porque ele participa na ação de mais de 300 enzimas e junto com a vitamina B6 ele tem ação na produção de neurotransmissores cerebrais que são super importantes para o desenvolvimento neurológico do bebê. Ele pode estar depletado na suplementação isolada de cálcio e vitamina D e na gestação a necessidade pode chegar até 1000 miligramas, considerando gestantes multíparas. Na deficiência, ele pode causar fadiga, irritabilidade, dores de cabeça, resistência ao tratamento com vitamina D, predisposição ao inchaço, então lembrando que às vezes a gestante está ganhando peso e não é necessariamente a alimentação, pode ser deficiência de magnésio e aumenta o risco de pré-eclâmpsia, principalmente no segundo e no terceiro trimestre de gestação. Os níveis adequados de magnésio previnem partos prematuros, retardo de crescimento intrauterino, relaxa a musculatura e ainda é capaz de reduzir a constipação, que é tão comum principalmente no primeiro trimestre de gravidez. O ômega 3, o queridinho das nutricionistas, é um dos nutrientes mais falados e mais orientados durante toda a gestação. Entre as principais funções do ômega 3, a gente encontra principalmente o ganho de peso do bebê,
a diminuição do risco de aborto espontâneo e de parto prematuro, a melhora da função cognitiva e da função ocular do bebê. Mas a gente tem diversas funções que o ômega 3 pode resultar no organismo, tanto da mãe quanto do bebê. Por isso é importante, quando a gente pensa em gestação, em preparo para engravidar, que todas as mulheres sejam orientadas a iniciar a suplementação com ômega 3 e mantenham essa suplementação durante a gravidez e durante o parto também. As fontes alimentares são principalmente as fontes de peixes, mas a gente orienta que a gestante inicie com uma suplementação, pensando aí também que existem gestantes veganas e vegetarianas, a gente pode indicar uma suplementação à base de algas, mas que essa suplementação seja feita de forma regulada, né? E existem órgãos importantes que regulam em relação à pureza e à toxicidade do ômega 3, por isso é importante consultar o nutricionista para que ele possa lhe indicar o melhor suplemento de ômega 3 a ser consumido durante a fase pré-gestacional e durante a fase de gestação, e a gente orienta principalmente que o DHA, que é uma fonte de ômega 3, existe o DHA e o EPA, mas principalmente o DHA seja consumido pelo menos 500 mg de DHA, pensando aí no ganho de peso do bebê, na acuidade visual e desenvolvimento cerebral do feto. Esse foi um resumo dos principais micronutrientes orientados durante a gravidez. Ficou faltando aqui principalmente a colina, que é um nutriente importante encontrado na gema do ovo e que tem um efeito principalmente relacionado, muito parecido com a anemia ferropriva, então ele evita a anemia ferropriva e defeitos do tubo neural. E o iodo, principalmente, que tem uma relação importante com a prevenção de malformações e o bom funcionamento da tireoide e da paratireoide. Então, esses são dois nutrientes importantes, além dos outros que a gente comentou, que tem uma relação importante com a prevenção de anemias, né, e principalmente defeitos do tubo neural, e a estabilidade da tireoide, tão importante para regular o organismo da gestante durante toda a gravidez. Eu fico por aqui, eu espero que você tenha gostado desse vídeo e me acompanhe nas redes sociais, me acompanhe nos meus canais, que vou estar sempre trazendo mais informações para vocês, e até o próximo vídeo.